Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 257 Densidade Sauron pressionou rapidamente enquanto dizia, não diga isso, Nina. Somos todos cavaleiros outorgados. Você esqueceu que outras pessoas também cuidaram de nós quando chegamos. Agora, uma tremenda quantidade de informações está surgindo em seu cérebro. Se seu cérebro não aguentar e ele entrar em um estado de frenesi, ele pode se tornar um completo lunático e toda a sua vida estará arruinada. Nina balançou a cabeça, canalizou mais força em seus pés e acelerou. Tudo bem, tudo bem. Vamos rapidamente persegui-lo e trazê-lo de volta. Graças a Deus que este rapaz é apenas um aluno novo, então não nos custará muito esforço. Vamos, depressa. Os dois foram cavalheiros conferidos de 2 seleções atrás. Atualmente, ambos estavam no segundo nível de transição 24. Para eles, pegar um novo aluno era tão simples quanto uma águia tentando pegar um pintinho. Eles aceleraram furiosamente, trazendo consigo correntes de fortes vendavais e ondas sonoras sibilantes. Eles continuaram avançando, mas Fang Xingjian estava longe de ser visto. Uma pitada de espanto brilhou em seus olhos. Então, quando eles trocaram um olhar, uma série de estrondos altos soaram sob seus pés, e as correntes de ar subiram. Eles continuaram a aumentar sua velocidade e, em um piscar de olhos, já estavam 5 vezes mais rápidos que a velocidade supersônica. No entanto, Fang Xingjian ainda estava longe de ser visto. Sauron soltou um grito alto e se transformou em um tornado, varrendo profundamente a terra sagrada. Ao mesmo tempo, ele gritou da frente através do ar trêmulo criado por seu campo de força reduzido. Eu vou subir primeiro e conferir. Vou esperar por você na frente. Com um tremendo estrondo, ele pisou explosivamente no caminho sob seus pés, deixando pegadas profundas. Incontáveis quantidades de areia, poeira e pedras quebradas voaram enquanto Sauron gradualmente desaparecia da vista de Nina de cabelos roxos. No entanto, sua velocidade já era muito rápida. Embora Sauron continuasse a acelerar, Nina o alcançou pouco depois porque ele havia parado. Nina gritou, o que há de errado? Onde está aquele cara? Você não conseguiu pegá-lo? Sauron franziu a testa e apontou para frente. Nina estava prestes a continuar quando Sauron a puxou de volta. O que há de errado? Não era você que queria salvá-lo? Nina não conseguiu entender e perguntou a Sauron, por que não estamos perseguindo? Sauron apontou para a placa na frente e disse, estamos agora na área com densidade 69 vezes maior. Se fôssemos prosseguir, seria a área de 70 vezes a densidade ou mais. Não temos autorização para entrar. O que? Já estamos com 69 vezes a densidade? Nina olhou para a placa e disse surpresa, mas não alcançamos aquele cara no caminho. Será que ele correu para a floresta? Sauron balançou a cabeça e disse, não é possível. Se ele corresse para a floresta, seria imediatamente atingido pelos poderes deixados pelas gerações anteriores. Nós o teríamos visto há muito tempo se ele tivesse feito isso. Então, ele encontrou uma casa e se escondeu nela. A área com 50 a 70 vezes a densidade é a mais popular. Há muito poucas casas vazias, e ele precisaria colidir coincidentemente com uma vazia. Além disso, estamos perseguindo tão de perto ele. Como é possível que não o tenhamos visto passando pelos procedimentos de transferência? Se uma pessoa quisesse entrar em uma casa vazia na Terra Sagrada, o indivíduo precisaria passar pelos procedimentos de entrega com as feras ferozes guardiãs na área para permitir que eles afirmem as identidades da pessoa e entendam a intenção do indivíduo de entrar. Só então eles se lembrariam da pessoa, protegeriam a pessoa e afugentariam outras pessoas que desejassem entrar. Isso garantiria, assim, que a pessoa não recebesse nenhuma interrupção de seu cultivo. Nina disse impaciente, isso é impossível, isso é impossível. Então, o que diabos é isso? Só existe uma possibilidade. A velocidade desse cara é tão rápida que ele conseguiu nos perder com grande facilidade, e ele também tem o direito de entrar nas áreas da Terra Sagrada além de 70 vezes a densidade. Sauron sorriu impotente e disse, este recém-chegado não é realmente simples. Mostramos nossa preocupação à pessoa errada. Ele é muito mais forte do que nós. HMPH, os novos alunos hoje em dia sabem como bancar o bobo em sua tenra idade. Nina falou com despeito. Você se lembra de como ele é? Quando voltarmos, vamos verificar quem ele é. Em outro lugar,
Fang Xingjian estava avançando furiosamente sozinho, na área mais profunda da Terra Sagrada. Ele estava entrando em uma área no centro, onde a densidade das partículas de éter era mais alta, 100 vezes a densidade. A área tinha um trecho de vales montanhosos cênicos com vegetação exuberante. Havia muitos pequenos lagos nos vales das montanhas, e 10 vilas foram construídas aqui. Com uma densidade de partículas de éter de 100 vezes, as partículas de éter aqui continham ainda mais informações. Isso foi especialmente verdade quando os cavaleiros outorgados de alto nível vinham cultivando aqui ao longo dos anos. Quando ele respirou fundo, Fang Xingjian podia até sentir teorias para técnicas de espada e técnicas de punho jorrando em seu corpo. Espada na mão, balançando como eu imagino. Mas sem uma fonte de poder, como eu executo os movimentos. Punho meu, pressione com ousadia. Não tem arrependimentos mesmo após ser mortes. Lealdade. Convicções. Honra. Coragem. Quando o inimigo está na frente, não há o que temer. Seja resoluto, tenha coragem, seja leal e tenha consciência limpa. Seja justo e prefira morrer do que se submeter. Proteja os fracos e tenha um forte senso de justiça. Várias ideias, artes marciais e teorias de artes marciais se transformaram em fluxos de informações e surgiram na mente de Fang Xingjian. Ele não teve escolha a não ser livrar-se daqueles que não lhe convinha e deixar aqueles que lhe eram úteis. A Terra Sagrada foi mantida por 200 anos e, durante esses 200 anos, incontáveis cavaleiros outorgados e talentosos se cultivaram aqui. À medida que absorviam informações e poder das partículas de éter, eles também deixavam para trás suas próprias informações e poder. Este lugar era como um grande baú do tesouro, acumulando a experiência e os poderes de inúmeros especialistas de alto nível. Fang Xingjian sentiu como se tivesse passado apenas alguns minutos antes do gargalo, no qual ele estava preso com suas artes de espada por um longo período de tempo, começar a mudar. Não era de admirar que tantos cavaleiros outorgados quisessem entrar na área da Terra Sagrada onde a densidade era 100 vezes mais forte. Este era simplesmente um paraíso para os cultivadores. Fang Xingjian ergueu a cabeça para olhar em direção às vilas. Cada uma dessas vilas foi cercada por uma camada de energia de partículas de éter. A camada de poder poderia absorver as partículas de éter em toda a Terra Sagrada indefinidamente para ataques e defesas e, assim, garantir a segurança da pessoa na vila. Quando cada cavaleiro outorgado estivesse cultivando, eles estariam em um estado aparentemente extasiado. Toda sua consciência estaria focada em seu cultivo e, portanto, exigiriam muitas camadas de proteção. Havia um total de 16 vilas em toda a área. De acordo com a estimativa da academia, este era um número que não desperdiçaria a área de terra nem reduziria a densidade das partículas de éter devido ao fato de haver muitas pessoas cultivando. Havia um limite para o número de pessoas que podiam ser permitidas em cada área em toda a Terra Sagrada. 15 das 16 vilas aqui foram cercadas por várias luzes. Claramente, poderes defensivos foram ativados, e partículas de éter estavam sendo absorvidas e enviadas interminavelmente, criando uma mudança na frequência das ondas. Assim, várias luzes foram então produzidas. A última vila restante foi naturalmente deixada para Fang Xingjian. Fang Xingjian entrou na vila e descobriu que, embora a vila não tivesse sido mantida por um longo período de tempo, não havia um sinal de poeira e não havia sinais de velhice. Fang Xingjian havia sido informado pela empregada anteriormente que a manutenção da limpeza e o serviço de comida eram todos feitos pelas feras ferozes guardiãs. Portanto, embora ninguém viesse com frequência, os cavaleiros outorgados que vieram aqui para cultivar não teriam que gastar muita energia com assuntos insignificantes. Com uma rápida olhada, Fang Xingjian encontrou a sala de treinamento na vila e se sentou. Ele começou a ajustar sua respiração, gradualmente aceitando as informações das partículas de éter e procurando informações relacionadas à segunda transição. À medida que sua mente se acalmava, ele lentamente começou a capturar as informações sobre os empregos da segunda transição. Um por um, eles fluíram em sua mente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 258. A conclusão da segunda transição. A pessoa só pode ficar calma ao se acalmar, e só pode obter sabedoria ao se acalmar. À medida que os pensamentos de Fang Xingjian se acalmavam, sua consciência começou a se amontoar, concentrando-se na coleta de informações relacionadas aos empregos da segunda transição.
Mais e mais informações sobre as segundas transições começaram a fluir em seu cérebro. Tempest Overlord, Gale Sword Deity, Aurora Sword Spirit, Astral Sword Saint, Darkness of Death. Uma a uma, as informações sobre as segundas transições começaram a aparecer. Todos eram trabalhos para os quais Fang Xingjian preenchia as condições. Sob a percepção do céu de Fang Xingjian, os pedaços de informação apareceram ao redor de Fang Xingjian como inúmeras telas transparentes. Nas telas de exibição, várias cenas e imagens começaram a se formar a partir das inúmeras informações. Todos eles mostraram como seria quando alguém executasse as habilidades durante a batalha e quando se cultivasse em cada um dos respectivos trabalhos. Fang Xingjian podia sentir que, contanto que ele concentrasse sua atenção em uma tela de exibição específica, ele acabaria escolhendo o trabalho e passando por essa transição. Os segredos para os trabalhos da segunda transição estavam todos na segunda transição. Nesse ponto, a compreensão de Fang Xingjian em relação às partículas de éter também parecia ter aumentado. De fato, mesmo nos espaços comuns como a beira-mar, nos vales das montanhas ou nas planícies, desde que o indivíduo estivesse calmo e se esforçasse para buscar informações sobre os empregos de segunda transição, também poderia ir através da transição de trabalho. No entanto, a densidade de partículas de éter em espaços comuns era muito baixa. Limitados tanto pela densidade quanto pelo tipo de partículas de éter, os tipos de trabalhos de segunda transição que se poderia sentir também seriam diferentes. Era por isso que as pessoas queriam passar por suas transições de trabalho nas terras sagradas com o nível mais alto de densidade. Era onde eles podiam receber as informações mais completas sobre as segundas transições em maior quantidade. À medida que os trabalhos da segunda transição surgiram, um após o outro, os trabalhos que Fang Xingjian tinha em alta consideração começaram a aparecer também. O segundo trabalho de transição no topo de todos os trabalhos de transição do tipo espadachim, o sonho de todos os espadachins, o trabalho que todos eles trabalhariam com vigor incansável, até a morte. A espada suprema incomparável finalmente apareceu antes de Fang Xingjian. Estrelas, atmosfera, escuridão, altura. Embora eu saiba sobre tudo isso, nenhum deles é realmente o que eu me especializo. A razão pela qual eu ganhei esses poderes foi tudo por confiar no meu talento com a espada. A coisa mais forte, mais básica e mais poderosa que eu tenho. Ainda são minhas próprias artes de espada. Portanto, enquanto ele contemplava isso, a consciência de Fang Xingjian gradualmente se concentrou na espada suprema incomparável. No entanto, no momento seguinte, ele sentiu uma aura ainda mais forte, mais afiada, mais irresistível e imparável sendo enviada para ele. Isto é, a consciência de Fang Xingjian se aproximou, continuando a sondar mais fundo, como se estivesse entrando no ponto mais profundo do mar de informações. Então, finalmente, na área mais profunda das correntes de informação, ele sentiu outro trabalho. O soberano da espada celestial, alguém viveria pela espada, morreria pela espada, perseguiria a espada pela espada. A força, velocidade, reação, resistência e flexibilidade de uma pessoa seriam aumentadas em 10 pontos cada. Após a conclusão da transição de trabalho, a pessoa ganharia 4 especialidades principais. A primeira especialidade foi o Swordless Path. O espadachim não deve perder porque ele estava sem espada. Uma folha de grama, um galho, um bambu e uma pedra podem atuar como espadas. Os poderes das partículas de éter podem ser usados para fortalecer qualquer arma comum, permitindo que elas sejam fortalecidas temporariamente até o nível de uma arma divina inferior de nível 19. Quando a arma saísse da mão, o efeito desapareceria. O segundo foi Swordbornis. Por ter ossos de espada que pareciam ser feitos pelos céus, a estrutura esquelética de alguém por todo o corpo seria gradualmente transformada em ossos de espada inatos, aumentando a resistência dos ossos. A resistência pode ser aprimorada por infinitas intenções de espada para alcançar a resistência de uma arma divina de nível semelhante. Contendo intenções de espada dentro, os socos e chutes de alguém teriam o poder de uma espada perfurante ou cortante. Isso significava que a resistência dos ossos aumentaria. Seria sob uma circunstância em que alguém não precisaria passar pelo processo de forjamento para poder aumentar seus ossos ao nível de uma arma divina. Por exemplo, como Fang Xingjian estava no nível 20, a força de seus ossos poderia atingir o nível de uma arma divina superior de nível 20.
As forças de cada soco e chute que ele desferia seriam todas transformadas na força cortante de uma espada. Isso significava que a resistência do corpo de Fang Xingjian e sua capacidade de dano aumentaram. O terceiro foi o sentido da espada das trevas. Embora a visão fosse perdida, a escuridão pura permitiria que alguém se concentrasse melhor na busca pelo mais alto nível nas artes da espada. Ao sentir os mistérios dos movimentos das partículas de éter, a taxa na qual o domínio das artes da espada, bem como todo o cultivo das artes da espada relacionadas às partículas de éter, aumentaria em muitas vezes. Por último, havia a especialidade, a impressão da espada celestial. O corpo de alguém guardaria os segredos de todas as artes de espada do mundo, e o nível máximo atingível para todas as artes de espada seria aumentado em 10 níveis. As 4 especialidades, a saber, caminho sem espadas, ossos da espada, sentido da espada das trevas, e impressão da espada celestial. Cada uma das novas especialidades parecia ainda mais forte e aterrorizante que a anterior. O que fez o coração de Fang Xingjian pular uma batida foi que o progresso do trabalho adicionou 10 pontos a cada um dos 5 atributos principais. No entanto, nenhuma outra do método de cultivo mental veio com ele, e havia apenas especialidades extremamente poderosas. Este foi um segundo trabalho de transição que foi ainda mais forte, ainda mais poderoso e ainda mais adequado para Fang Xingjian do que a espada suprema incomparável. Além disso, isso era algo que ele não havia encontrado quando estava pesquisando informações sobre os segundos empregos de transição. Se alguém dissesse a Fang Xingjian neste momento que a espada suprema incomparável era o principal trabalho entre todos os trabalhos de segunda transição para espadachins, ele definitivamente soltaria uma bufada de desprezo. Então, eu decido por você. No momento seguinte, Fang Xingjian sentiu toda a sua consciência se reunir na informação para o soberano da espada celestial. Várias energias e pedaços de informação jorraram em direção a ele, precipitando-se em seu cérebro. Fang Xingjian sentiu que a conexão entre seu corpo e o ambiente externo havia sido estabelecida. As partículas de éter em seu corpo continuaram a trocar com as do ambiente externo, trocando informações, trocando energias. Depois de muitas rodadas de trocas, seu corpo estava lentamente começando a mudar e se transformar. A compreensão exigiu apenas um breve momento, mas o fortalecimento de seu corpo físico exigiu uma enorme quantidade de fundamento material. Para alcançar a percepção do céu, o cérebro tinha que evoluir. Após essa evolução, sua capacidade de absorver uma grande quantidade de informações e energias cresceria, energizando todo o corpo de forma explosiva. Fang Xingjian podia sentir que sua estrutura óssea estava passando por uma transformação, e seu cérebro parecia ter começado um segundo desenvolvimento. Cada fio de músculo, cada nervo, cada vaso sanguíneo, tudo parecia estar passando por uma transformação intrínseca. No entanto, ele ainda tinha que passar por sua consciência em detalhes tão finos. Ele apenas permitiu que seu corpo continuasse absorvendo informações e energias, fortalecendo-se aos poucos. Uma grande quantidade de energia estava sendo absorvida e uma grande quantidade de energia estava sendo esgotada. Era como se a superfície sob a pele de Fang Xingjian estivesse inflando à medida que inchava e se tornava cada vez mais poderosa. Assim se passaram 10 dias e 10 noites. A consciência de Fang Xingjian se fundiu com seu corpo, sem ser afetada pelo menor indício de influências externas. Então a manhã atual chegou, e seus olhos se abriram abruptamente. Fang Xingjian já havia perdido a visão anteriormente, mas neste momento, suas pupilas pareciam ter se transformado em uma cor infinitamente profunda e preta. Ele se levantou, e os ossos por todo o corpo soltaram sons explosivos. As seções de sua coluna bateram umas nas outras, criando sons de barras de reforço de aço batendo contra o chão de cimento. Era como se cada um de seus ossos agora fosse feito de um material completamente diferente do que antes. Fang Xingjian então deu um passo à frente. Com um leve esforço, o tapete no chão foi cortado em dois, e parecia haver uma onda de choque aguda varrendo o ar. Quando ele olhou para o chão, ele podia ver rastros de marcas de espada que tinham alguns centímetros de profundidade. Devido aos ossos de sua espada, a força que ele exerceu foi transformada em um poder afiado que ele não conseguiu manter sob controle total. Foi por isso que uma força de corte tão poderosa foi criada com apenas um leve movimento de seus membros.
Sua energia vital e sangue estavam fervendo e estavam tão vivos como se ele tivesse acabado de acordar. Apesar de ele não ter comido, bebido ou dormido nos últimos dias, sua energia vital e sangue não pareciam fracos. Finalmente completei a segunda transição. Fang Xingjian então olhou para seus atributos. Ele havia alcançado a experiência máxima para o nível 19 há muito tempo. No entanto, os últimos 10 dias e noites de cultivo permitiram que ele não apenas completasse a segunda transição, mas também subisse para o nível 20. Fang Xingjian havia se tornado um verdadeiro cavaleiro com ferido azul. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 259. Saindo da reclusão, os atributos de Fang Xingjian agora se tornaram: nome Fang Xingjian, 17 anos, ocupação soberano da espada celestial, nível 20, força 83 mais 6, agilidade 192 mais 6, reação 87, resistência 57, flexibilidade 59, taxa de sincronização de éter 10%. Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 5 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas: negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento, nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças, corte crescente do céu luminoso, ondulações da espada de éter, arte divina do éter nível 4, especializações: esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, reflexos aguçados, músculos perfeitos, furtividade elementar, intenção de espada incomparável, nível ossos da espada, caminho sem espada, sentido da espada das trevas, impressão da espada celestial, ondas nível 1, prodigiosos poderes divinos astrais, ondas, método de cultivo mental nível 5, espada universal, dominância lunisolar, potencial aumento de 20.000 pontos, dia ao avançar para um segundo nível de transição 20, Heavenly Sword Sovereign. Não apenas os atributos de Fang Xingjian foram muito fortalecidos, suas ondas, as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais, também poderiam começar a subir de nível. Além disso, sua taxa de sincronização de éter também pode continuar aumentando. Além disso, com o efeito especial do Heavenly Sword Imprint, o nível máximo de suas técnicas de espada foi aumentado em mais 10 níveis, dando-lhes mais espaço para crescer. Um sentimento de satisfação surgiu na mente de Fang Xingjian. Ao mesmo tempo, uma forte sensação de fome percorreu seu corpo. Embora ele tivesse absorvido uma tremenda quantidade de energia das partículas de éter nos últimos 10 dias e noites, elas eram apenas energia que havia sido usada para reconstruir seu corpo. Seu estômago ficou sem comida por 10 dias inteiros e ele também estava sem energia. Após a reconstrução de seu corpo, ele agora sentia fome. No entanto, no momento seguinte, esse sentimento foi interrompido. Fang Xingjian. Xingjian. Xingjian, você está por perto. Uma voz masculina soou incessantemente do lado de fora da vila, eventualmente alcançando os ouvidos de Fang Xingjian. No entanto, Fang Xingjian poderia dizer que essa voz não pertencia a ninguém que ele conhecia. Apesar disso, ele não poderia deixar a pessoa em paz e deixá-la continuar gritando. Além disso, Fang Xingjian tinha acabado de completar sua segunda transição e estava prestes a sair para passear. Queria procurar Ferdinand e os outros e discutir como poderiam ganhar dinheiro. Quando Fang Xingjian deixou a vila, ele viu um homem sem escrúpulos com uma boca afiada, bochechas afundadas e pele bronzeada do lado de fora. O homem estava olhando para Fang Xingjian através da camada protetora de luzes. Quando ele viu Fang Xingjian, ele agiu familiarmente com Fang Xingjian e o cumprimentou calorosamente. Xingjian, Xingjian, você finalmente saiu. Venho aqui 2 vezes por dia a procurar por você. Eu finalmente tive a chance de conhecê-lo. Como se estivesse com medo de que Fang Xingjian não soubesse o quão sincero ele era, ele explicou com mais detalhes. Eu venho aqui todas as manhãs e noites para chamar seu nome por meia hora. Treinando que você nem me ouviu. Quando ele disse isso, uma pitada de fúria brilhou em seus olhos, como se ele sentisse que Fang Xingjian o estava ignorando intencionalmente. No entanto, vendo que o semblante de Fang Xingjian estava pálido como se ele tivesse sofrido de uma grande doença, o homem ficou um pouco surpreso. Fang Xingjian perguntou diretamente: quem é você? Por que você veio me procurar?
Aquele aluno com uma boca afiada e bochechas afundadas sorriu. Escondendo a fúria que estava sentindo, ele fez uma expressão bajuladora e disse: Xingjian, ei, você é o campeão regional deste ano. Eu tenho uma grande admiração por você por um bom tempo agora. Vendo que Fang Xingjian parecia um pouco irritado, o estudante imediatamente se apresentou. Meu nome é Zhou Xingwen. Ei, como você, Xingjian, também sou ocidental. Acabei de atingir o nível 22 há um mês e atualmente estou na 49ª posição. Quando lhe disse isso, ele parecia um pouco mais confiante diante de Fang Xingjian. Embora você seja um grande talento, eu sou, afinal, mais velho. Meu nível é mais alto, assim como minha classificação. Com isso, ele se pôs de pé com uma postura mais ereta e continuou dizendo: embora haja gente de todas as partes morando neste país, o povo do Império ainda está de guarda contra nós, os descendentes de ocidentais. Portanto, devemos unir forças para proteger nossos interesses. A razão pela qual vim procurá-lo hoje é, em primeiro lugar, porque espero que você possa se juntar à nossa sociedade ocidental. Você não precisa se sentir muito pressionado. Isso é apenas algo como um salão ou um clube. Todas as pessoas nele são ocidentais. Após a adesão, todos compartilharão suas experiências e ajudarão uns aos outros, e não teremos que ser intimidados pelos locais. Ei, a maioria dos cavaleiros outorgados na academia que são ocidentais se juntaram. Ele parecia soar muito lógico. Se Fang Xingjian fosse realmente um ocidental e tivesse sido discriminado desde jovem, ou tivesse sido intimidado pelos habitantes locais do Império, ele poderia se juntar a esse grupo que era semelhante a uma associação de concidadãos. No entanto, Fang Xingjian não era um ocidental. Ele era um terráqueo que não tinha relação com o Miraculum World. Além disso, seus sentimentos de amor, parentesco e amizade haviam sido tirados dele. Portanto, era impossível esperar que ele gostasse dessa sociedade ocidental. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse: não estou interessado. Se não houver mais nada, você pode sair. Zhou Xingwen ficou atordoado por um momento, como se nunca tivesse esperado que Fang Xingjian rejeitasse tão facilmente. No entanto, ele continuou a conversa. Ei, não há necessidade de pensar muito em ingressar na sociedade. Não há implicações políticas. É apenas um clube que todos podem participar livremente. Não há missões nem distinções de superioridade e inferioridade. Se você sentir que não é um bom ajuste, você pode simplesmente aprender mais sobre isso e depois pensar mais. Ei, Xiao Tianxi e Wang Tiangang, que são o terceiro e nono respectivamente em nossa academia, estão ambos na sociedade ocidental. Você pode pensar mais sobre isso antes de tomar uma decisão. Não há nada a considerar. Não tenho tempo a perder com essas coisas. Vendo que Fang Xingjian ainda estava indiferente, Zhou Xingwen sorriu timidamente e disse: ei, está tudo bem, está tudo bem. Nossas portas estarão sempre abertas para você. Enquanto ele dizia isso, ele não conseguia esconder a pitada de fúria em seus olhos. Ele não esperava que Fang Xingjian fosse tão arrogante a ponto de não mostrar nenhum respeito por ele. Ele inicialmente queria se aproximar de Fang Xingjian com o fato de que ambos eram ocidentais e depois continuar com a conversa. No entanto, Fang Xingjian não lhe mostrou nenhuma cortesia. Apesar disso, quando ele pensou no pedido que lhe foi confiado, e na quantidade de dinheiro que ele gastou durante esse tempo apenas para que alguém o trouxesse para a área com uma densidade 100 vezes maior, ele decidiu segurá-lo. Nem todos poderiam entrar na Terra Sagrada com 100 vezes a densidade. Além das 16 pessoas aqui que receberam aprovação para treinar lá, havia apenas mais uma ou duas pessoas que iriam lá todos os dias. Eles estavam encarregados de inspecionar a Terra Sagrada e fazer as coisas que as feras ferozes guardiãs não podiam. As feras ferozes guardiãs não eram, afinal, humanos. Estavam impossibilitados de fazer coisas como fiscalizar os poderes defensivos, fiscalizar e consertar as casas e a manutenção das vegetações da área. Claramente, esse cargo para fazer o trabalho de manutenção na Terra Sagrada era um pelo qual muitos lutariam. No entanto, cada pessoa só poderia fazê-lo por no máximo 15 dias, e também precisaria gastar uma grande soma de dinheiro. Portanto, Zhou Xingwen não estava disposto a sair assim. Ele sorriu e disse a Fang Xingjian: Xingjian, na verdade, tenho outra coisa para discutir com você hoje. É uma grande coisa para você e para mim.
Ele sorriu e continuou, vendo como seu rosto está tão pálido e você está mentalmente cansado. Você deve ter sido incapaz de suportar a terra sagrada com 100 vezes a densidade. Você deu um passo muito grande desde o início. Um novo aluno como você deve começar da terra sagrada com 10 vezes a densidade e então prosseguir gradualmente. No curso da história, houve inúmeras pessoas que estavam ansiosas por um sucesso rápido e, assim, entraram na terra sagrada com densidade muito alta. No final, seus cérebros eram atacados por enormes quantidades de informações, e eles entravam em estados de frenesi e enlouqueciam. Na verdade, você não é adequado para cultivar aqui. Então, você vê, eu tenho uma oportunidade aqui para você. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 260 Negociação. Vendo que Fang Xingjian não impediu de falar, Zhou Xingwen continuou, veja como você não está tão acostumado a uma terra sagrada com alta densidade. Eu sei de alguns cavaleiros outorgados que estavam querendo vir para a terra sagrada com 100 vezes a densidade para cultivar. Esta é uma boa oportunidade que beneficiará ambos os lados. Como Fang Xingjian pode ser enganado tão facilmente? Suas palavras eram como suas artes de espada, direto ao ponto. Quem tem os olhos na terra sagrada que tem acesso? Quanto ele está disposto a pagar? Para Fang Xingjian, o uso da terra sagrada era para ele acelerar seu progresso de cultivo. No entanto, se a outra parte pudesse oferecer um preço razoável, por exemplo, 1 milhão de ouro, ou um conjunto completo de naipes de nível divino, ele naturalmente estaria disposto a desistir disso. Zhou Xingwen não esperava que Fang Xingjian fosse tão direto ao ponto. Depois de ficar atordoado por um breve momento, ele disse, é assim, Wang Changgang, a pessoa classificada em nono em nossa academia regional, é como um deus que desceu dos céus. Ele acabou de completar 35 anos, mas já é um cavaleiro conferido de nível 26. Sua técnica da espada do monarca branco é bem conhecida em toda a esgrima genial, e ele pode até acompanhar o governador em uma disputa por até 10 movimentos sem perder. Ele é realmente um gênio. Com a seleção nacional no próximo ano, o irmão Changgang também espera fazer uma corrida final neste último ano. Sua Majestade deu ordens para aumentar muito as recompensas da seleção nacional no próximo ano. Se alguém conseguir ficar entre os 10 primeiros, eles realmente serão capazes de alcançar o sucesso e deixar seu nome para trás na história. Xingjian, embora você também seja um grande talento, você acabou de se matricular na escola e é impossível para você participar da seleção nacional do ano que vem. Além disso, você acabou de começar seu treinamento para a segunda transição, então você não está preparado para estar onde a densidade das partículas de éter é muito alta. Se você treinasse com força aqui, seu cérebro e mente sofreriam danos como o que está acontecendo agora. Por que você não passa essa chance para o irmão Changgang? Ele encontrará um pedaço de terra sagrada onde a densidade é menor para o seu cultivo. Ele também pagará a diferença pelas 2 vagas, e você definitivamente não perderá. Não se preocupe. Se você quiser passar pela segunda transição, pode vir e usar este lugar a qualquer momento. O irmão Changgang definitivamente não vai impedi-lo. Zhou Xingwen falou tanto que sua garganta ficou seca. No entanto, a determinação encheu seus olhos. Afinal, do ponto de vista dele, Fang Xingjian tinha acabado de entrar na academia, então era impossível para ele participar da seleção nacional que seria realizada no próximo ano. Além disso, Fang Xingjian também precisaria se acostumar lentamente com a terra sagrada de uma densidade tão alta. Sob tal circunstância, abrir mão temporariamente dos direitos de cultivar na terra sagrada em troca da amizade e compensação de Wang Changgang. Isso realmente valeu a pena. Uma vez que Wang Changgang passasse na seleção nacional, ele definitivamente não esqueceria sua dívida com Fang Xingjian. Zhou Xingwen pensou em tudo antes de vir aqui para convencer Fang Xingjian. Foi porque, para ele, enquanto a pessoa não fosse idiota, não poderia rejeitar essa proposta. No entanto, o que ele não sabia era que Fang Xingjian realmente pretendia participar da seleção nacional que seria realizada no ano que vem. Fang Xingjian perguntou, qual é o preço que Wang Changgang está oferecendo? É o irmão Changgang, Zhou Xingwen corrigiu. Sua terra sagrada foi solicitada pelo próprio governador pelo período de 1 ano. Se você está disposto a entregar o ano inteiro ao irmão Changgang, ele está disposto a desembolsar 300 mil ouro,
ou quaisquer recursos que sejam equivalentes ao preço de 300 mil ouro. 300 mil de ouro já era o orçamento alocado para algumas academias da província por alguns anos. Foi também uma grande soma de dinheiro que Wang Chang'an teve que juntar de várias fontes, além do que ele vinha economizando há décadas. Mesmo que fosse esse o caso, isso só mostrava o quão ricos esses cavaleiros outorgados na grande cidade ocidental eram. A riqueza de um cavaleiro outorgado era verdadeiramente insondável. No entanto, quando Fang Xingjian ouviu o preço oferecido, ele franziu a testa levemente e disse: é muito pouco. Tão pequeno? Quando Zhou Xingwen ouviu a oferta de 300 mil ouro naquela época, ele ficou pasmo e seus olhos brilharam. 300 mil de ouro foram suficientes para a compra de uma arma divina de nível 25 ou superior. Mesmo que fosse usado para comprar tesouros celestiais e terrenos, levaria os atributos de uma pessoa comum ao nível de cavaleiro. Ou se fosse gasto no treinamento do cavaleiro outorgado, o ouro também poderia durar vários anos. No entanto, pensar que Fang Xingjian achou que era muito pouco. Zhou Xingwen imediatamente tentou persuadir Fang Xingjian: 300 mil não é pouco. Xingjian, sua espada não foi destruída durante a batalha na arena. 300 mil de ouro são suficientes para obter uma arma divina superior de nível 26 ou 27. Vendo que Fang Xingjian ainda estava balançando a cabeça, Zhou Xingwen não conseguiu segurar e disse: 400 mil. Então, quando ele viu Fang Xingjian se virar para sair, ele imediatamente gritou: 500 mil. 500 mil de ouro. Como se tivesse desencadeado um ataque final, Zhou Xingwen, que acabara de gritar o preço de 500 mil ouro, olhou para Fang Xingjian e disse sem fôlego: este é o preço mais alto que o irmão Chang'an pode oferecer. Xingjian, não vá muito longe. 500 mil é suficiente para obter uma arma divina superior de alta qualidade ou aumentar seus atributos em dezenas de pontos. No entanto, Zhou Xingwen foi mais uma vez recebido com grande decepção. Fang Xingjian balançou a cabeça e se dirigiu para sua vila. É um preço fixo de 1 milhão de ouro. Diga ao Wang Chang'an, se ele não pode pagar tanto, não venha desperdiçar meu tempo. 1 milhão? Ao ouvir esses números, Zhou Xingwen quase cuspiu um bocado de sangue. Quanto era 1 milhão de ouro? Provavelmente não haveria mais de 5 pessoas em toda a Great Eastern City que seriam capazes de trazer tanto. Além disso, essas pessoas definitivamente seriam especialistas de segundo nível de transição 29 ou aristocratas de alto nível que economizaram por até 100 anos. Somente essas pessoas seriam capazes de acumular uma soma tão grande de riqueza. Para Zhou Xingwen, Fang Xingjian estava simplesmente exigindo um preço exorbitante e absurdo. Ele não aguentou e gritou: Xingjian, é impossível que você consiga vendê-lo a esse preço. Você quer que este pedaço de terra sagrada apodreça em suas mãos. É impossível para um novato como você treinar por muito tempo na terra sagrada com uma densidade 100 vezes maior. Em vez de deixá-lo apodrecer, você também pode usá-lo para trocar por mais recursos. E acredito que, além do irmão Chang'an, ninguém mais seria capaz de oferecer um preço mais alto do que 500 mil ouro. Fang Xingjian ignorou a irritação de Zhou Xingwen e voltou para seu quarto. Ele precisava encontrar um pouco de comida. Depois de não ter comido por 10 dias, seu estômago e intestinos estavam agora todos enrugados e esmagados. Vendo a visão traseira de Fang Xingjian desaparecer lentamente pela porta da frente, uma pitada de fúria brilhou nos olhos de Zhou Xingwen. Lembrando como ele se gabou para Wang Chang'an de que ele definitivamente seria capaz de fazer o trabalho, Zhou Xingwen se sentiu um pouco fraco agora. Esse cara é realmente tão desenfreado e persistente em seus próprios caminhos, como dizem os rumores. Ele realmente não sabe nada sobre como se comportar na sociedade. Pensando nisso, Zhou Xingwen soltou um longo suspiro e saiu com um sentimento de fúria. No entanto, pensando na quantidade de dinheiro que ele pagou para entrar na Terra Sagrada, seu rosto se contraiu dolorosamente. Maldito seja, Fang Xingjian. Pensar que você não está disposto a deixá-lo ir por 500 mil de ouro. Você não tem medo de pegar muito do que não pode lhe dar? Você pode continuar guardando esta terra sagrada. Vou ver quanto tempo você consegue aguentar enquanto tem tanta informação jorrando em seu cérebro todos os dias. Ele continuou a imaginar Fang Xingjian ficando cada vez mais fraco.
Então ele pensou em como ele mesmo teve um colapso mental e insônia por noites consecutivas quando entrou na Terra Sagrada com 30 vezes mais densidade. Zhou Xingwen decidiu secretamente: vou procurá-lo novamente na próxima vez. Eu não acredito que ele pode aguentar por muito tempo. Talvez quando eu vier da próxima vez, ele esteja sofrendo de dores de cabeça e um cérebro inchado. Não haverá necessidade de 500 mil então. Fang Xingjian não tinha a menor ideia da ideia que Zhou Xingwen estava pensando. Nem ele poderia ter percebido que ele havia forçado a saída de um intermediário do tipo assédio Miracle World de primeira geração assim. Ele estava na sala, segurando um grande prato de comida e comendo sem parar enquanto circulava sua energia vital e sangue, recuperando gradualmente a vitalidade de seus órgãos internos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.